Vamos? Pode, Luiz. Olha, eu vou avisar você. Eu sou vice. De quem? Humberto vai ser do Alexandre Frota. Bonito. Boa noite a todos. Sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2015, às 20 horas e 21 minutos. Considerando o disposto do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes de dar início, gostaria de lembrar a todos vocês que a ata da última sessão esteve à disposição de todos. Coloque em discussão única. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada. É duas? Duas atas. Duas atas, porque teve sessão extraordinária, tá? Ficou aprovadas as duas atas. Eu peço para a primeira secretária, por gentileza, fazer leitura do recurso do senhor Marcos Antônio Davi, parecer da Comissão de Justiça e projeto de resolução apresentado pela Comissão de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Marcos Antônio Davi, brasileiro, casado, prefeito municipal de Carlópolis, portador do CPF 269-681-308, dígito 66, do RG 27-839-179, dígito 5, São Paulo. Com endereço na rua Padre Hugo 37, Vista Bela, nesta cidade de Carlópolis, Estado do Paraná. Vem com o presente de conformidade com o que preceitua no artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal do município de Carlópolis, Paraná, apresentar. Recurso contra os atos do presidente realizados tanto no dia 6 quanto no dia 7 de outubro do presente ano, os quais serão devidamente explanados abaixo. Primeiro, da síntese fática. Realizou-se no dia 6 de outubro uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Carlópolis, na qual se realizou discussão única, com votação única a respeito da aprovação ou não das contas do prefeito municipal, sem o interstício necessário de 24 horas para uma nova discussão e votação, conforme preleciona a Lei Orgânica Municipal. Além da primeira irregularidade já mencionada, não se pode olvidar que a votação aconteceu tendo como base pareceres irregulares de uma comissão que, embora tenha levado o nome de Comissão de Finanças e Orçamento, jamais foi escolhida conforme preleciona o regimento interno daquela Casa de Leis, bem como foi totalmente deficitária e concisa em seu parecer, tendo em vista se tratar de um órgão técnico e que deve regimentalmente emitir pareceres especializados, detalhando os assuntos por ele analisados. Se não bastassem todos os erros já cometidos e supramencionados, não foi respeitado um dos princípios basilares da Constituição Federal,
qual seja o da ampla defesa e do contraditório, sendo que o primeiro momento do prefeito municipal foi oficiado para apresentar sua defesa um dia antes da sessão em que desejam colocar irregularmente em votação as contas e o parecer prévio do Tribunal de Contas, bem como dando o prazo de apenas 20 minutos para sua manifestação pessoal durante a sessão. Tudo isso resultou na promulgação do Decreto Legislativo número 16 de 2015, que é ato totalmente viciado mediante todas as irregularidades cometidas. 2. Das deliberações segundo a Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, deve-se esclarecer para dirimir quaisquer dúvidas que o regimento interno não é lei, e sim apenas um ato normativo. A informação acima mencionada deixa claro que, diante de qualquer conflito que o regimento interno apresente com o texto da lei orgânica ou qualquer outra legislação, prevalece o artigo da lei. Tal afirmação resulta do óbvio entendimento que a lei somente pode ser alterada por outra lei, além da existência do conceito chamado de hierarquia normativa, na qual uma lei hierarquicamente superior prevalece diante de uma lei inferior. Assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação civil, mandato de segurança, processo civil, recurso interposto em nome próprio, pela autorizada apontada coatora, ausência de legitimidade recursal, recurso de apelação não conhecido, em sede de ação de mandado de segurança, impetrado contra o ato do presidente da Câmara de Vereadores, a legitimidade recursal não é da autoridade indicada como coatora, mas sim da própria Câmara de Vereadores, a qual detém personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas, entre as quais se encontra a de realizar as eleições da mesa diretora de acordo com as regras legais que a regem. Mandado de segurança constitucional, Câmara Municipal, eleição para a mesa diretora, matéria regulada pela lei orgânica do município e pelo regimento interno, conflito entre os dois, prevalência das normas da lei orgânica, sentença reformada em sede de exame necessário. Primeiro, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Califórnia, ao estabelecer que, na hipótese de haver empate entre os candidatos a qualquer dos cargos da mesa diretora, será realizada uma segunda votação entre eles, e que, persistindo o empate, o cargo será disputado por sorteio, deixa claro de modo inequívoco que a eleição não pode ser realizada por chapa, pois nessa modalidade de pleito é impossível que haja empate apenas em relação a algum ou alguns dos cargos. Como os vereadores votam em chapas fechadas, empate, se houver, será entre as chapas e não entre os concorrentes do mesmo cargo. 2. O regimento interno da Câmara de Vereadores, ao prever a eleição por chapa, é contrária à lei orgânica do município, situação em que não pode prevalecer, já que é ilegal. 3. Devendo a eleição ser realizada cargo a cargo, não há dúvida de que renuncia do único candidato ao cargo de presidente não impedia que a autoridade indicada como coatora mantivesse a eleição para os demais cargos e, na mesma sessão, convocasse sessão extraordinária a ser realizada em data próxima para a eleição do presidente do Legislativo Municipal. 4. Denegada a segurança, impõe-se a imediata posse dos candidatos eleitos para os cargos de vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, bem como a convocação da eleição para o cargo de presidente do Legislativo Municipal, os quais cumprirão o período restante do mandato. Recurso de apelação não conhecido, sentença reformada em sede de reexame necessário. TJ Paraná, APCV REX 4266-495, PR 0426649, dígito 5. Relator Eduardo Sarrão. Data de julgamento 11/3/2008.
5ª Câmara Civil, data de publicação DJ 7592. E para que fique ainda mais clara, a Lei Orgânica Municipal é a lei maior hierarquia municipal, prevalecendo diante de qualquer outra lei e ainda mais diante de um ato normativo, tal qual é o regimento interno. No mesmo sentido, preleciona o reformado professor doutor Nelson Nery Costa. O regimento interno é o regulamento geral da Câmara, sendo um ato normativo e não uma lei, entrando em vigor através de resolução do plenário promulgado e publicado pelo presidente da mesa. Por conseguinte, não pode criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações constantes nas constituições ou leis, estando reservado apenas para disciplinar o processo legislativo e os trabalhos dos vereadores da mesa da presidência das comissões. Direito Municipal Brasileiro, Sexta ed. Forense 2014. Diante do que acima foi exposto, não resta dúvida que a Lei Orgânica Municipal deve ser respeitada independentemente do que preleciona o regimento interno da Câmara Municipal, e desta forma deve-se cumprir integralmente o que diz o seu artigo 43 da Lei Orgânica Municipal de Carlópolis. Vejamos. Artigo 43. As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas mediante 2 discussões e 2 votações com interstício mínimo de 24 horas. Não se precisa de uma análise muito minuciosa para se perceber nitidamente que a votação realizada foi nula, pois não se realizou conforme a Lei Orgânica Municipal, a lei maior do município. Ademais, a referida legislação é nítida ao afirmar que as votações realizadas de maneira diversa daquelas prescritas no supracitado ordenamento são nulas, conforme detona do artigo 47. Artigo 47. Será nula a votação que não for processada nos termos desta lei. Desta forma, fica totalmente caracterizada a irregularidade da votação, que deverá ser anulada por esta Casa de Leis. 3. Das irregularidades na formação das comissões, bem como na emissão de pareceres. Os pareceres da comissão, bem como a própria Comissão de Finanças e Orçamento, são totalmente irregulares, a começar pela maneira indiscutivelmente irregular pelas qual foi feita a escolha dos seus membros. Isto fica claro quando se analisa a Lei Orgânica Municipal nos artigos direcionados às comissões. Artigo 34. A eleição das comissões permanentes será feita por maioria simples, em escrutínio secreto, considerando-se eleito, em caso de empate, o mais votado pelo vereador. Parágrafo 1º. Far-se-á a votação para as comissões em cédulas impressas ou datilografadas, indicando-se os nomes dos vereadores, a legenda partidária e as respectivas comissões. Parágrafo 4º. Na composição das comissões, quer permanentes, quer temporárias, assegurar-se-á, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos que participarem da Câmara. Como se pode perceber, é necessária a votação secreta, realizada através de cédulas impressas ou datilografadas, e deverá ser respeitado a representação proporcional dos partidos participantes da Câmara. Nada disso foi respeitado, muito pelo contrário, conforme se pode perceber pela ata do dia 9 de janeiro de 2015, na primeira sessão do ano, o presidente apresentou aos demais vereadores das comissões que haviam sido montadas, sabe-se lá de que forma. Assim, a formação da Comissão de Finanças e Orçamento foi feita de alguma maneira que não se sabe qual, mas se pode ter certeza que não foi aquela prevista na Lei Orgânica do município. Uma maneira fácil de se comprovar é pela ausência das cédulas da votação, já no que diz respeito ao próprio parecer da comissão, este se mostra totalmente diverso daquilo que é necessário segundo a lei municipal. Segundo o artigo 31 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as comissões são órgãos técnicos que devem regimentalmente emitir pareceres especializados, detalhando os assuntos por elas analisados.
Artigo 31. As comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da Câmara, destinados em caráter permanente ou transitório a proceder estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigação e representar o Legislativo. Nesse sentido, observamos que os senhores e senhoras Rafaela Carreal de Souza Machado e Jorge Luiz Damin, membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, deixaram de atender o que preconiza o regimento interno, não emitindo parecer técnico especializado e simplesmente acompanharam a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ficando claro ser o julgamento tendencioso e político, não levando em consideração nenhuma das informações constantes na defesa do Sr. Marcos Antônio Davi, sequer ouviram os servidores responsáveis pelos setores envolvidos e que estão sendo devidamente responsabilizados pelo senhor prefeito através de procedimentos administrativos. Quando a legislação diz que deve ser um parecer especializado, ela informa que nele deve se justificar de maneira indubitável o porquê daquela comissão decidir de determinada forma, pois se fosse simplesmente dizer se acompanhava ou não a posição do Tribunal de Contas, não seria necessário um parecer especializado. Mas aí qualquer pessoa que pudesse responder sim ou não poderia fazê-lo. Essas duas irregularidades são irregularidades insanáveis e que não podem continuar a existir e fundamentar um decreto legislativo, devendo ser considerados nulos todos os atos praticados pela comissão que não realizou qualquer parecer especial, bem como foi escolhida de maneira diversa da prevista na Lei Orgânica Municipal. Tudo que acima foi mencionado segue embasado pelas atas juntadas anexas pela cópia do parecer emitido. 4. Do desrespeito ao princípio da ampla defesa do contraditório. Um dos principais basilares da Constituição Federal e, consequentemente, de todo o ordenamento pátrio é a possibilidade de ampla defesa do contraditório. O próprio nome já diz, a possibilidade de defesa deve ser ampla e não restrita, conforme uma notificação que estabelece prazo menor de 24 horas para a apresentação de uma defesa. Quando se trata de julgamento de contas municipais, a Câmara Municipal deve dar a possibilidade do prefeito municipal se pronunciar de maneira ampla, com prazo razoável de no mínimo 10 dias, para a realização de uma defesa pertinente e realizada com calma necessária a possibilitar a exposição de todos os fatos que poderão auxiliar a demonstrar e embasar toda a tese. Deve-se possibilitar a apresentação inclusive de testemunhas, caso assim se ache necessário. A ampla defesa e o contraditório não são normas nem atos normativos, mas que leis são princípios e devem ser respeitados acima de qualquer ordenamento ou vontade particular. Assim é pacífica a jurisprudência nacional nesse sentido. Julgamento das contas do prefeito municipal, poder de controle e de fiscalização da Câmara e de vereadores. CF, artigo 31. Procedimento de caráter político-administrativo. Necessária observância da cláusula da plenitude de defesa e do contraditório. CF, artigo 5º, LV. Imprescindibilidade da motivação da deliberação. Emenda da Câmara Municipal. Doutrina. Precedentes, transgressão, no caso, pela Câmara de Vereadores dessas garantias constitucionais. Situação de ilicitude caracterizada. Consequente invalidação da deliberação parlamentar. Reconhecido e provido. O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas. CF, artigo 31. Essa fiscalização institucional não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara de Vereadores, eis que, devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido
de caráter político-administrativo, está subordinada à necessária observância pelo Poder Legislativo local dos postulados constitucionais que asseguram ao prefeito municipal a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório, a deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Executivo local, além de supor o indeclinável respeito ao princípio de devido processo legal, a de ser fundamentada sob a pena de resolução legislativa, importar a transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Constituição da República, RE número 235.593, MG, Celso Melo. J 31/3/2004, DJ 22/4/2004. Ementa. Prefeito Municipal, contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores. Alegada ofensa ao princípio do direito da defesa. Sendo o julgamento das contas do recorrente como ex-chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa. Artigos 31, parágrafo 1º e 71, CC ou 75 da CF. É fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista de sua almejada reversão, recurso conhecido e provido. STF, RE 26/18/85, São Paulo, recurso extraordinário, relator Ilmar Galvão, julgamento 5/12/2000, órgão julgador, primeira turma, publicação DJ 16/3/2001, PP 00102, ementa voo 02/023/05, PP 00966. A possibilidade de apresentar defesa em apenas um dia fere de morte a deliberação realizada. Mesmo que fosse 3 dias, 5 dias, ainda não teria ser considerado uma ampla defesa, pela importância do assunto tratado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Por tudo que foi exposto, deve-se desconsiderar os atos realizados na sessão do dia 6 de outubro do ano de 2015 e tornar nulos por todas as irregularidades praticadas. Assim, requer a desconsideração dos atos praticados pela Comissão de Finanças e Orçamentos, bem como os demais atos praticados pelas irregularidades acima apontadas. Termos em que pede deferimento: Carlópolis, 9 de outubro de 2015, Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Esse aí é o recurso do senhor Marcos Antônio Davi. Agora tem o parecer da Comissão de Justiça. Parecer do relator e presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Tema: trata-se do recurso interposto pelo prefeito municipal em face de atos praticados pelo presidente da Câmara, Humberto Benedito Domingues, com fulcro no artigo 141 do Regimento Interno Cameral. Breve relatório. O prefeito municipal interpôs,
no dia 9 de outubro do corrente ano, recurso contra atos do presidente da Câmara praticados no dia 6 e 7 de outubro também do corrente ano. No recurso, identificam-se os seguintes atos apontados pelo prefeito municipal: conflito entre lei orgânica municipal e regimento interno, irregularidades na formação das comissões, bem como na emissão de pareceres e, por fim, desrespeito ao princípio do contraditório. Recebido o recurso pelo presidente da Casa, este pôs análise ao regimento interno, encaminhou o recurso para o presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Jorge Luiz Damin, que, após convocar seus membros, emitem a seguinte conclusão: das deliberações segundo a Lei Orgânica Municipal, conflito entre lei orgânica e regimento interno. Alega o chefe do Executivo que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 43 as deliberações serão tomadas mediante 2 discussões e 2 votações, com interstício mínimo de 24 horas. Reza também o artigo 43, em seu parágrafo único, a existência de algumas exceções, sendo elas as indicações e os requerimentos, os quais terão apenas uma única discussão e votação. Já o regimento interno desta Casa de Leis trata especificamente sobre essa matéria, no caso o julgamento das contas do chefe do Executivo, em seus artigos 135, 136, 137, 138, 139 e 140. E mais especificamente ainda, no parágrafo 2º do artigo 137 do Regimento Interno, é previsto o julgamento das contas do prefeito em apenas uma discussão e uma votação. Vejamos com que diz o parágrafo 2º. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, assegurado aos vereadores debater sobre a matéria. Nota-se que no caso apontado pelo prefeito não existe conflito entre a lei orgânica e o regimento interno. Evidentemente, pelo fato de que o regimento interno desta Casa tratar especificamente sobre a matéria diferente da lei orgânica, de que maneira ampla e genérica trata de todas as deliberações, além de ela mesma prever algumas exceções. Denota-se que a lei orgânica municipal não proíbe em momento algum a votação em turno único, deixando em aberto a possibilidade de se criarem leis ou atos normativos para regulamentarem ou tratar de forma específica alguma matéria. Deve-se ressaltar, nobres colegas, que além de prever essa votação especificamente em turno único, o nosso regimento interno prevê inúmeras outras normas, as quais a lei orgânica sequer menciona ou, em alguns casos, até trata o tema de maneira inversa. Por exemplo, como pode-se notar no artigo 43 da lei orgânica, descrito agora há pouco, as 2 votações devem ter interstício ou espaço mínimo de 24 horas entre uma votação e outra, não prevendo nenhuma outra alternativa. Já o nosso regimento interno prevê a dispensa deste interstício de 24 horas, caso exista um regimento formulado pelo prefeito municipal ou algum vereador, e este seja devidamente aprovado pelo plenário. Pois bem, é inegável que esta norma prevista em nosso regimento interno atendeu inúmeras vezes aos anseios de nós vereadores, do povo e do próprio prefeito municipal, que não se cansa de enviar projetos de lei a esta Casa acompanhados de requerimento de dispensa de interstício, e é prontamente atendido por esta Casa, pois vocês devem se lembrar, esta Casa praticamente nunca negou um pedido desse ao Executivo. No entanto, nunca o prefeito, vereador ou qualquer outra pessoa argumentou ou interpôs recurso nesse sentido, alegando que não havia previsão na lei orgânica para que não estávamos fazendo. Nunca sequer se levantou a possibilidade de retirar essa norma do nosso regimento interno pelo fato de não estar presente também na lei orgânica. Será que pelo fato de quando nós aprovamos
Será que pelo fato de quando nós aprovávamos qualquer projeto dessa forma, sem intervalo de 24 horas, nós estávamos, de certa forma, beneficiando o prefeito municipal? Fica a pergunta que será quando beneficiar o prefeito, deve-se seguir o regimento interno. E quando, de certa forma, o prefeito não foi beneficiado, não deve-se, então, seguir o regimento. Fica a dúvida, e daqui para frente, como vai ser? Vamos continuar seguindo o regimento ou não? Devemos rasgar nosso regimento interno, que até agora serviu de parâmetro para todos os atos praticados nesta casa, e simplesmente jogá-lo no lixo, por conta de um capricho do prefeito municipal? Outro embaraço que deve ser exposto sobre a questão é no mínimo constrangedor, não só para nós vereadores, mas principalmente para o prefeito municipal. O mesmo artigo 137 do Regimento Interno, que prevê a votação em turno único, passou por uma revisão no ano de 2011, pela Resolução número 4 de 2011, o qual modificou e descreveu todo o artigo 137. E pasmem, senhores vereadores, o próprio prefeito municipal, que na época era vice-presidente desta casa, participou desta alteração do artigo como propositor das alterações, ou seja, ele mesmo criou enquanto vereador, ele mesmo aprovou como vereador, ele mesmo utilizou para julgar as contas dos demais prefeitos e agora ele mesmo quer destruir sendo prefeito municipal. É inevitável lembrarmos o conceito simples do absolutismo que diz: um só manda e todos os outros obedecem. Pois assim, parece querer agir nosso prefeito como um absolutista, que não respeita a democracia e o poder legislativo, pois ele mesmo cria, revisa ou altera uma norma e até mesmo uma lei, e depois, quando essas mudanças o atingem de alguma forma, ele vem através de um argumento vazio dizer que esta norma não vale ou é ilegal. Aonde quer chegar o prefeito municipal tentando anular votações deste plenário, quando estas não são de seu agrado? E os demais prefeitos que foram julgados desta forma, os demais projetos que foram aprovados em 2 votações no mesmo dia, ignorando a lei orgânica, estes ele não quer anular? Como ficaria juridicamente nossa Casa de Leis diante de um argumento absurdo deste do prefeito municipal? É inconcebível aceitarmos a ideia do nosso regimento interno não se deve ser seguido, das irregularidades da formação das comissões, bem como na emissão de pareceres. Quanto à formação das comissões permanentes desta Casa de Leis, também não há que se falar em ato irregular do presidente, pois foram respeitadas todas as proporcionalidades partidárias e a eleição foi realizada de forma aberta e os olhos de todos. E passou sobre o crivo do plenário desta Casa de Leis por unanimidade, como foi feito todas as outras vezes. Ou seja, o plenário, de forma unânime, e sob o olhar de todos, formou as comissões e até hoje nunca foram contestadas. Nobres colegas, devemos lembrar desta sessão em que todos vocês concordaram com a formação destas comissões. Todos opinaram e votaram, não cabendo agora aceitarmos um pedido de anulação por parte do prefeito municipal, que mais uma vez afronta nossa soberania, querendo a qualquer custo interceder e modificar as decisões deste plenário. Isso é inaceitável, e jamais podemos, na qualidade de representantes do Poder Legislativo, permitir uma atitude dessas, ignorando as regras do Estado Democrático de Direito. Quanto aos pareceres formulados pelas comissões, e mais especificamente ao parecer formulado pela Comissão de Finanças, que acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas, rejeitando as contas do prefeito municipal, este foi emitido pelos membros daquela comissão, sem participação nenhuma do presidente, pois, como sabemos, o presidente da casa não faz parte de nenhuma comissão e, portanto, não emite pareceres. Dessa forma, é evidente que não existe ato do presidente a ser anulado neste caso.
Completamos ainda que, mais uma vez, o prefeito municipal quer interceder no Legislativo e forçar a Comissão de Finanças e Orçamento a emitir parecer a seu favor, ou seja, argumentado que a comissão deve acolher sua defesa. E isso é, sem dúvida, mais um extremamente antidemocrático do chefe do Executivo, que quer a qualquer custo forçar pareceres e votos a seu favor. Devemos lembrar que a Comissão de Justiça fundamentou que a defesa do prefeito foi insuficiente e não comprovou de forma alguma a inexistência das irregularidades apontadas pelo TSE Paraná, ou que estas estariam devidamente sanadas. Desta forma, a Comissão de Finanças simplesmente seguiu o recomendado pelo Tribunal de Contas, que é o órgão competente para emitir tal recomendação, que foi no sentido de rejeitar as contas do prefeito municipal. Do desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Alega ainda o prefeito que não teve tempo suficiente para apresentar sua defesa e que por isso não teria conseguido elaborar uma defesa mais completa, e com isso, mais uma vez, teria o presidente agido de forma irregular. Não procede mais uma vez tal argumentação, pois a notificação enviada ao prefeito concedeu no prazo mínimo de 10 dias e ainda previa a possibilidade do mesmo sustentar oralmente sua defesa, depois de devidamente notificado, conforme cópia presente nos atos da Comissão de Inquérito, número 1 de 2015, o mesmo enviou a defesa, porém não arrolou testemunhas, não requereu a realização de nenhuma diligência e também não utilizou a tribuna para sustentar oralmente sua defesa. Portanto, só restava ao plenário analisar e julgar as contas do prefeito municipal. Porém, inúmeros pedidos de vistas foram concedidos aos vereadores e só depois de tudo isso o processo foi julgado, não contendo nenhum vício ou ato irregular por parte do presidente desta casa, muito menos no sentido de negar a ampla defesa ao requerente, no caso, prefeito municipal. Conclusão. Esta comissão, com exceção dos membros Edenilson Bernardino da Silva, que foi voto vencido e deverá apresentar parecer em separado, conclui que, após analisar o recurso interposto pelo prefeito municipal, bem como analisar o processo de julgamento de contas do chefe do Executivo, referente ao exercício de 2013, não existe nenhum ato irregular do presidente da Câmara, existindo sim uma tentativa gritante por parte do prefeito municipal em interferir e afrontar a soberania do Poder Legislativo, acatando duramente o processo democrático, fato que é inadmissível. Diante do exposto, essa comissão emite parecer contrário ao acolhimento do presente recurso, bem como apresenta o projeto de resolução denegando o recurso apresentado, no sentido de manter inalterados todos os atos praticados pelo presidente da Casa e pelo plenário. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Carlópolis, 20 de outubro de 2015, Sala das Comissões. Jorge Luiz Damin, presidente, Vete Cuenca Machado, relatora. Em seguida, por gentileza, a primeira secretária vai fazer leitura do projeto de resolução apresentado pela Comissão de Justiça. Projeto de resolução número 5 de 2015. Súmula. Dispõe sobre recurso contra atos do presidente da Câmara. A Comissão de Justiça, Redação e Legislação da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, artigo 141, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, apresenta o seguinte. Projeto de resolução número 5 de 2015. Artigo 1º. Fica denegado o recurso contra os atos do presidente da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 141 do Regimento Interno. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 20 de outubro de 2015. Jorge Luiz Damin, presidente. Ivete Cuenca Machado, relatora. Denilson não assinou. Está em discussão o projeto de resolução
05 de 2015. É só o projeto de resolução ou é também o recurso? O recurso. É tudo agora, né? Agora, né, assessor? O projeto não acolhe o recurso. Ó, a comissão deu parecer contrário ao recurso. E o projeto sendo aprovado, ele não... o recurso fica negado. Certo. Tá? Então, por exemplo, tá, esse aqui eu sei que está gravando, porque está também saindo, mas tá bom. Pode falar. Se caso, por exemplo, hoje eu peguei e sentei na mesa e li o recurso, né? Ainda até comentei. Tá funcionando cedo. Tá cedo. Até comentei com o assessor do presidente e a gente começou assim ver algum conflito, né? E eu pedi para que o procurador dessa casa fizesse uma pronúncia, se pronunciasse sobre o conflito do regimento interno e da lei orgânica do município. E não tem a pronúncia dele no recurso ou no projeto, né? Então, como não tem, eu ia fazer o meu relatório de acordo com o pronunciamento que eu pedi para ele, como procurador, para que ele fosse, se ele falasse, vereador, não tem conflito, sabe, sou favorável ao projeto de decreto. Se ele falar que tem conflito, que ele mostre o conflito, aonde se está encontrando em conflito o regimento e a lei orgânica. Então eu peço que um pedido de vista dos dois, para que o nosso procurador se pronuncie. Para a próxima, amanhã ele se pronuncie, para a próxima terça-feira, está com a pronúncia dele colocada no projeto e no recurso, para que eu satisfaça que eu possa fazer o meu relatório. Peço que coloque em discussão e votação o meu pedido de vista sobre isso. Está em discussão ainda, seu Está em discussão. É só uma parte, então. Então, acho que está havendo alguma divergência aqui, porque já foi pedido, eu mesmo já pedi o parecer para o procurador também, e ele se negou a fazer. Então, acho que cabe até alguma penalidade para o procurador, porque ele não quis fazer o parecer, falou que não ia fazer o parecer enquanto não fosse lido no plenário, só que eu acho que é um direito nosso de vereador ter o parecer, e eu não entendi por que ele não quis dar esse parecer antes. Agora, os prazos, nós temos prazo para julgar esse... Na verdade, já está julgado, né? O recurso já está julgado. Só que está vencendo 60 dias. Se a gente começar a pedir vista de novo, vai vencer os 60 dias e já está julgado. Agora, eu acho que a gente tem que ver, porque, como diz aqui no relatório até da comissão, o próprio prefeito que criou a lei do regimento interno. O próprio prefeito alterou a lei do regimento interno, que prevê que é uma votação só. Quantas coisas nós já não fizemos aqui com dispensa de prazo de parecer, com interstício? Agora, se for aprovado esse recurso, o que nós vamos fazer com as outras coisas agora? O que nós vamos fazer com os outros projetos? Nós vamos rasgar? Como está aqui, nós vamos rasgar o regimento interno? Aqui no próprio, a hora que eu estava lendo, eu vi aqui, no próprio recurso, é citado o regimento interno. Como que o regimento interno não vale? Eu não consegui entender essa parte. Está em discussão ainda? E o procurador, o dia que nós pedimos o parecer dele, ele disse que tinha que seguir o regimento interno da casa. Ele não daria o parecer, que tinha que seguir o regimento interno da casa. Então, nós estamos seguindo o regimento interno da casa. Eu passo... Pode falar, Carlinhos, desculpa. Então, eu estou tomando conhecimento do pedido do prefeito agora. E eu também concordo que se o regimento da casa nossa é esse, nós temos que seguir esse regimento. E também sei que, na minha opinião, deveria ter um parecer do procurador dessa casa. Porque quantas e quantas vezes a gente já pediu e aconteceu dele fazer o parecer.
Então, por que ele não fez o parecer desse, né? E eu concordo que teria que ter o parecer dele, e também já adianto desde já, posso até concordar com o pedido de vista do vereador, que é um direito nosso aqui de analisar o projeto e ver, mas desde já, eu não posso votar contra o regimento da casa. Se nós temos um regimento desde que foi mudado, né? Porque é o que nós temos acompanhado todo esse tempo. E quanto à formação das comissões, todos nós vereadores fomos de acordo. Só agora que deu problema? Por que só agora? Me desculpa, às vezes, se eu estou falando errado, mas né, eu acho que nós temos que respeitar o que nós concordamos. Nós concordamos, achamos que não havia necessidade de fazer a votação, concordamos do jeito que estava e aceitamos. É só isso. Está em discussão. Nesse caso de conflito entre o regimento interno e a lei orgânica do município, como nós não fazendo uso dessa função anteriormente, eu acho que nós tomamos conhecimento agora desse conflito, então nós precisamos corrigir. Então eu digo que ninguém é tão sábio que não possa aprender e também nem tão burro que não possa ensinar. E se estamos aqui, acabamos aprendendo também. Eu acho que procede o pedido de vista do vereador Denilson, pelo fato da gente tentar organizar isso. Se vem errado, se prefeito hoje, vereador no passado, requereu, fez da forma que fez, e a gente estava passando por cima de tudo isso, vamos adequar, e isso tem jeito. É só isso. Senhor presidente, Está em discussão, eu discordo do vereador Márcio. Até agora eu não vi nenhum conflito aqui na Câmara entre regimento interno e lei orgânica. Sempre foi seguido o que estava nos dois. A gente sempre consultou o regimento interno. Agora não vai valer mais o regimento interno? Agora eu pergunto, o que nós vamos fazer se passar esse recurso com os outros projetos que já foram aprovados, que foi seguido o regimento interno? Está em discussão ainda? O vereador Dami está com a palavra. Senhor presidente, só uma parte. O vereador Márcio esteve conosco aí, inclusive levou o regimento, que ele ia estudar o regimento, né, que ele falou que, não sei se já chegou a estudar, mas se nós não seguir o regimento interno dessa casa aí, é o fim da, né, o que nós vamos fazer? Tudo, então vai voltar tudo para trás, porque qualquer um pode entrar com tudo que foi aprovado aqui e simplesmente voltar para trás, tanto no meu mandato, como no mandato seu, como nos anteriores, e qualquer cidadão pode entrar contra isso. Isso é um absurdo. Aí agora ficar falando lá que nós não temos no recurso, que nós não temos, não somos técnicos, mas mais técnico que o Tribunal de Contas, o que nós temos? Vamos discutir com eles? Então, e tem mais uma coisa, o plenário é soberano. É interessante, poucos dias foi votado uma CI aqui, o vereador Márcio falou que o papel aceita tudo, não tem cabimento uma coisa dessa. Foi votado, aprovado, eles votou contra, acabou, pronto, acabou. Se tiver que tomar outra coisa, sim, agora contra a presidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que simplesmente é um absurdo isso aí. Eu acho que acaba com essa lei, que daí acho que não devia nem ter Câmara, porque tá para quê aqui? Palhaçada só? Eu acho que, igual foi falado, o presidente da Câmara, o que era prefeito, o que é prefeito hoje foi ele que fez essa lei. Aí seguimos até hoje essa lei. Agora, como diz, falamos no requerimento ali, agora mudou porque não é de interesse dele. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão com piada, né? Vocês estão dando risada da cara do povo. Isso aí não tem cabimento, vocês me desculpem, viu? Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, Deixa eu só... Está em discussão. Só um momento.
nós não estamos colocando que está errado ou está certo no momento. A gente só pediu que tem um conflito, que fala no recurso e que tem no regimento interno e na lei orgânica. Então, o procurador vai se pronunciar, ele se pronunciando que segue o regimento, que o regimento que é o correto, que rege isso aqui, eu vou votar favorável. Você entendeu? Agora, às vezes o presidente pode até querer que vote contra o ato do presidente, a favor do recurso. Também, daí uma coisa, que depois você se defenda, né? Estão pedindo só uma vista. Então, mas votar contra o presidente, um ato do presidente. Se pôr em votação, vai acabar sendo votado contra. Vai ser votado, o presidente vai depois se fazer e acertar a situação. Vereador de Deus, só mais pedindo só um recurso, só uma vista. Vereador Danilo, só mais uma parte, senhor presidente. Até desculpa que eu esqueci. Falando sobre o procurador. Pô, ele nunca dá parecer. Esse dia eu tem que implorar para dar um parecer. E o parecer dele, vocês vão ver, não tem nada a ver com o parecer, como diz, o popular, é bagreado, como diz. Ele nunca fala que está certo, está errado. E é uma coisa que eu já até tentei ver, o que nós podemos fazer contra isso? Não é tudo que eu acho que devia ter passar aqui, o procurador é para defender essa casa e o município. Mas ele é o contrário, hoje ele podia estar aqui, não está? Quer dizer, é interessante, quando há convém para ele vem, quando não convém, não vem. Então eu acho que a presidente tem que tomar uma providência sobre isso. E os pareceres, nobre vereador, eu acho que tem que ser pareceres claros, não é verdade? Eu acho que o procurador tem que dar um parecer claro, não, como diz, dar uma coisa que você lê lá nem nós, nem eles não entendem. Eu acho que teria que ser uma coisa, como diz ele, que faz 30 anos que trabalha nessa casa aqui, e ultimamente só comete erro. Eu acho que ele tinha que sentar, fica a manhã inteira sentado ali e fazer uma coisa claro, que fale que sim ou que não, por quê e por se sim ou não. Agora não, ele escreve, você já leu o parecer dele? Não tem cabimento. Então acho que é um absurdo isso aí. Só isso, senhor presidente. Só para concluir. Tá? Pode falar. Quando eu digo que em conflito, nós votamos aqui sem saber esse conflito. Agora, se sabemos, se demos a saber agora, então vamos continuar, talvez, no erro. Se há meios, se pode, vamos ver. É isso. Acho que o vereador da minha, acho que não entendeu direito. Vereador Márcio, é o seguinte, tudo bem, quanto ao pedido de vista, não tem, mas o que você está querendo fazer, está querendo votar contra uma lei, foi aprovada uma lei. Em 2011 foi feita uma lei, não é piada, é uma lei, entendeu? Estou votando contra uma lei, senhor, estou dizendo que você está falando em conflito. Fizemos aqui votações sem saber que existisse conflito entre o regimento interno e a lei orgânica do município. Passamos a saber agora, eu acho que se a gente continuar fazendo com esse conflito, eu acho errado. Mas você viu qual conflito que é? O conflito que tem? Por isso que temos que saber. O vereador Denilson pediu um pedido de vista. E está em discussão ainda, vereador Ivete, está com a palavra. Nós temos um período para ser votados esse recurso, isso aí. E se o Tribunal de Contas, o prefeito ficar criando conflitos aqui, mandando e pedindo vista e protelando, eu acho que ele deve recorrer ao tribunal. Se ele ganhar, se for isento e ele ganhar tudo numa boa e vir para essa Câmara, nós não vamos ser contra. Então, que acabe esse conflito, ele recorra ao tribunal, recorra lá na instância do tribunal e ganhe lá os recursos. Tudo bem, nós não vamos ser contra. Se vir para essa casa aqui a votação dele, que passou as contas dele, tudo bem. E acaba todo o conflito. É só isso. Eu passo a presidência para o vereador Márcio, para me fazer o uso da palavra. O que nós estamos, não sei o que vai acontecer, mas na função de presidente, eu acho que é a quarta vezes que eles entram contra os atos do presidente. 3 foi no Ministério Público. O presidente ganhou. Agora é a quarta vez. Isso que está acontecendo com essas palavras que o prefeito colocou nesse recurso,
Isso é um afronto à democracia. Aqui é uma casa de lei. Aqui nós seguimos certinho, regimento interno, a lei orgânica. Aqui em momento algum vocês vão achar na lei orgânica que fala que é 1 ou 2 votações. Em momento algum fala isso. Tudo que nós, para mim é diferente, não é do jeito que estão pensando não. Eu não estou desafiando, longe disso. Para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se esse recurso, dependendo do resultado ou não, o que vai acontecer com a minha pessoa como presidente? Simplesmente eu vou ter que votar a votação. Para mim, já foi encaminhado para o Tribunal de Contas, conforme o regimento interno, eu tinha 10 dias para fazer isso. As contas rejeitadas do prefeito Marcos Antônio Davi. Foi encaminhado para os órgãos competentes. A minha parte, como presidente, eu fiz certo. Só que não é assim do jeito que estão pensando, não. Que nem da CI. Provas concretas, votou, respeitamos a casa. Mas se isso acontecer, desse recurso passar, pau que bate em Chico, vai bater em Francisco. Todos os atos que foi feito nessa gestão, ou na minha função de presidente, eu volto atrás. Eu caberei recurso do presidente contra essa casa. E outra coisa, o procurador me desculpe, aquele dia ele falou, bateu no peito ali, que sabia de cabeça, que era 2, eu só votava no caso de empate. Errou, feio. Foi muito grave o erro do nosso procurador quando ele falou que eu não votava. Estava expresso na lei. E outra coisa, o prefeito está criando um monte de coisa aí, questionando o parecer da comissão, que não foi técnico. Foi dado um parecer na desaprovação da conta dele pelos desembargadores. Foi dado um parecer na conta dele pelo pessoal das contas do Tribunal de Contas. Lá não é moleque, não é criança que está lá. Lá são pessoas capacitadas que julgam as contas do Paraná inteiro. Não tem como a comissão ir contra eles. Respeita o parecer das comissões. Agora aqui, criou tudo isso. Foi convocado, vocês viram ali, infundados, o recurso dele. Estava ali bem naquela cadeira, o assessor dele falou que não quis se pronunciar. Foi convocado de novo, ficou gravado em ata. Foi funcionário dessa casa aqui, aonde o prefeito se recusou de assinar a convocação. Como que ele alega num recurso, pondo o nome dessa casa em jogo, vai desmoralizar essa Câmara aqui? Daí eu sou, sim, aí tem que fazer um projeto da mesa diretora para o vereador pagar para trabalhar. Não ganhar nada, porque não precisamos de procurador, porque toda a vida foi feita baseada em cima do procurador, mas o procurador agora eu posso falar. Fala coisa que convém e não convém. Hoje ele não está presente. Para mim, independente mais, para mim não precisa nem vir mais. Que fique registrado em ato. Se for para vir a hora que é interessante, aquele dia ele quase colocou a cadeira do presidente em jogo, falando que o presidente não votava. Estava errado. Registrado em ata. Agora eu não consigo entender, foi feita uma reunião com a mesa diretora, aonde o procurador ficou de dar o parecer. Não deu. Agora nós não podemos falar que vamos rever daqui para frente. Não existe rever daqui para frente. A Carol foi emancipada há mais de 100 anos. Todas as câmaras seguem o regimento interno. O Tribunal de Contas segue o regimento deles. Aqui para mim, independente do recurso, for acatado ou não pela casa, a única coisa que vai acontecer, vai votar de novo a prestação de conta. Se o prefeito conseguir 6 votos, ele vai ter a conta aprovada. Mas não é só isso. Nós não vamos passar uma borracha e eu ficar com a cara na função que eu tenho de presidente. O presidente errou, sair estampado em todos os jornais. Não. Pau que bate em Chico, vai bater em Francisco. Tudo que foi feito para essa casa vai ser voltado atrás. Do mesmo jeito que o vereador tiver a sabedoria, falar que votou de acordo com isso, com aquilo, vai ser o mesmo argumento. Não foi feito, não foi esperado as 24 horas dos interstícios. Nós acatamos tudo que precisava. Na última sessão aqui, nós marcamos uma extraordinária. Foi pedido verbal de interstício. Eu não consigo. Foi dado. Eu trabalhei com o prefeito atual na função de vereador. Nunca aconteceu isso. Agora, os assessores dele estão lá. Porque ele não vem. Aquele dia não falou. Em momento algum ele documentou para nós. Agora não dá para falar para mim que nós estamos errados seguindo o regimento interno, seguindo a lei orgânica. Não tem conflito nenhum. Conflito ele está criando na cabeça da população para mostrar a incompetência.
para mostrar que não sabe administrar, para mostrar que é uma vergonha o que está acontecendo no nosso município. Nós estamos fazendo errado. Nós não estamos ajudando, porque ele bateu no peito que não precisava de vereadores. E isso aqui hoje, se esse aqui for acatado um recurso desse, independente de ser hoje ou amanhã ou depois, volta a falar mais uma vez. Pau que bater em Chico vai bater em Francisco. É só isso, presidente. Devolvo a palavra ao presidente Humberto. Não tem mais discussão? Coloco o pedido de vistas do vereador Edenilson em votação única. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado o pedido de vista do vereador Edenilson. Não tem projeto, agora vamos para o expediente. Ai, que dor. Ilmo, senhor presidente da Câmara Municipal, Humberto Benedito Domingues. A Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF, do Colégio Estadual Joaquim Maximiano Marques, EFM, localizada no distrito da Nova Brasília do Itararé, é uma entidade sem fins lucrativos que há aproximadamente 20 anos vem atuando em favor da comunidade escolar e, juntamente com os professores, funcionários e alunos, tem a honra de convidar a Vossa Excelência, os vereadores e funcionários do Legislativo para participarem de uma festa que realizar-se-á no dia 31 de outubro, próximo vindouro, a partir das 19 horas, no barracão das festas da Igreja Matriz. A presença de Vossa Excelência, dos vereadores, funcionários do Legislativo, juntamente com seus familiares, muito nos honrará. Maria José Campos, presidente da PMF, Laudelino Salles de Azevedo Júnior, diretor. Coapar. Prezado senhor, solicitação de revisão de cláusula contratual. Com relação ao seu ofício número 128/2015... Senhores, licença um pouquinho, vamos terminar aqui a reunião. Com relação ao seu ofício número 128 de 2015, de 3/6/2015, informamos que parte das sugestões apontadas pela Câmara Municipal já são atendidas, especialmente nos contratos de compromisso de compra e venda. Nestes contratos, consta a vedação, a alienação do imóvel, prevendo a anuência desta companhia, sob pena de rescisão do contrato e retomada do imóvel. A adoção integral das sugestões dessa Câmara apontam para sua inconveniência jurídica e inaplicabilidade fática que inviabiliza sua aplicação de forma geral. Nos colocamos à disposição e manifestamos nosso apreço e considerações. Atenciosamente, Ângela Amaral, chefe DVCC, Marcelo V. De Luca, gerente do DEM. Abracan. Brasília, 15 de setembro de 2015. Prezado presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste informá-lo que a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, Abracan, estará realizando 2 grandes eventos com o intuito de fortalecer o exercício do mandato do vereador. O primeiro deles será um evento exclusivo para vereadores e vereadoras e servidoras das câmaras municipais. Trata-se de Outubro Rosa, primeiro encontro nacional de vereadoras, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal. Neste evento estaremos mobilizando as vereadoras de todo o Brasil para as novas práticas de gestão de excelência voltadas para a política feminina. E em seguida será realizado o 8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2015 em Brasília, Distrito Federal. Evento que reunirá vereadores e vereadoras de todos os estados brasileiros para o fortalecimento de suas ações,
Sendo assim, solicito seu empenho no sentido de convidar todos os vereadores de sua Câmara Municipal a participar junto conosco destes grandiosos eventos. A inscrição já estão abertas e podem ser feitas através do site da Abracam. Sua presença neste evento será de grande valia para o fortalecimento das nossas ações. Cordialmente, Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Encontro Nacional de Vereadores, Fortaleza, Ceará. Dias 5 de 6 de novembro de 2015. Aí está aqui à disposição para quem quiser ver a programação. A palavra está livre. Carlinhos, Hulk, Dami. Eu passo a presidência do vereador Marcos, vou usar a tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, secretária da casa, assessor da presidência, diretor-geral, público presente, nossos amigos internautas. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de fazer um comentário. No dia que deu aquele temporal, onde a cidade nossa ficou sem energia elétrica, daí de manhã, no dia seguinte, foi um pessoal do assentamento lá, da Nova Brasília, do Sem Terra, do MST, aonde eles tinham procurado assistência social, o CRAS, e não tiveram êxito na procura deles. Chegou lá, não foram atendidos, falaram que estava sem energia elétrica, não tinha como. Daí foram até o meu trabalho, eu me desloquei com eles até o CRAS e realmente estava lá uma placa que estava fechado. Daí não vou na prefeitura, fui 3 vezes até hoje, mas como é uma coisa muito importante, que nós passou aquele, eu acredito que foi até um tornado que passou aqui no Monte Azul, aqui, que veio destruindo desde o Adalto ali, foi muito feio aquele temporal, onde ficou na cidade por várias horas, acho que a ilha ficou por mais de 20 horas até sem energia. Daí eles me procuraram, eu desloquei até a prefeitura municipal. Nem precisou entrar. Cheguei lá, estava a vice-prefeita e algumas pessoas da assistência social. Daí as senhoras comentaram com elas que eles precisariam de lona. Porque lá, vocês conhecem, o assentamento é tudo barraco. Só tem lá uma parte da escola que foi feita através de doações, que foi feita de alvenaria. Mas me preocupa, porque eu tranquilo. Daí a vice-prefeita falou, não, vai ser solucionado, tal. Foi um belo atendimento que ela deu para nós, lá para o pessoal. Daí ela mandou a menina que trabalha na assistência social, não sei o nome, acompanhar elas que ela resolveria o problema. Nossa, fiquei sossegado, né? Então as crianças não vão correr o risco, ele dá para eles montar o barraco dele de novo. Daí, no dia 12 de outubro, como vocês participaram de vários eventos, eu participei também. Eu fui na Nova Brasília, e fui também, passei no assentamento. Daí, na hora de eu vir embora, eles me chamaram lá no fundo com uma vergonha. E eu fiquei com mais vergonha ainda e vou passar para dividir um pouco da vergonha com vocês. Eu falei, mas você não recebeu a lona? Recebemos a lona. Olha para vocês ver. Parece até um circo. Mas olha para vocês ver a lona que a nossa prefeitura, a assistência social, mandou para aquelas pessoas. Quer ver só? Como que uma pessoa que está à frente de alguma coisa não consegue imaginar que lá tem idoso, que lá tem criança, que lá tem pessoas que não estão lá porque são vagabundos. Lá tem pessoas trabalhadoras, porque eu duvido que um de nós consiga ficar embaixo de uma lona daquela mais que um dia. E pessoas
são cidadãos caropolenses, independente de título de eleitor, independente se vota aqui ou não, adotaram a nossa terra como a casa deles. Olha, dá para ver uma administração séria. Eu quase morri de vergonha quando eles me passaram os pedaços. Não, tá lá a lona. Eu falei, quantos de lona deram para vocês? Deram 2 rolos de lona. Gente, isso aqui é um crime. Se vocês falavam em regimento interno está errado a administração. Nós, na função nossa, nós temos que olhar. Você vai na prefeitura, o funcionário fala que não tem papel sulfite. Você fala que não tem papel higiênico. Até um dia, até me desculpe, Rafaela, eu jurei que eu não ia falar mais do sinistro que aconteceu na escola, mas não tem como não falar, Rafaela. A escola pegou fogo em tudo. Os alunos ficaram nem 1 minuto sem aula, nem um dia sem merenda. Agora, você imagina isso aqui. Descobriu os barracos dele, e a pessoa tem a cara de pau de mandar isso aqui. Agora eu peço para vocês, senhor presidente. Eu quero a cópia de quanto foi pago nisso. Eu não tenho denúncia minha ainda contra o prefeito. Mas a pedido da ambulância eu fiz. Única denúncia. E essa aqui eu quero fazer também. Porque não pelo valor da lona, pela falta de respeito com aquelas pessoas. Porque olha a realidade daquelas pessoas. Não tem como, dona Ivete, não ficar triste. A senhora num dia eufórico, e olha o que aconteceu na nossa cidade. Os comerciantes ficaram loucos. Os comerciantes tiveram prejuízo. Agora a senhora imagina para aquelas pessoas. Não, o filho dentro, no dia do temporal, meu moleque ficou embaixo da mesa, o Vitor. Falou, pai, vamos ficar aqui, eu acho que vai sair telha. Então fica embaixo da mesa, falei para ele. Agora, dá isso aqui para um ser humano. Eu não consigo visualizar, eu trouxe para vocês. Senhor presidente, eu quero que caminhe ofício para a assistência social. Eu acho que se a aluna desse jeito tem até medo de ver outras coisas. Eu quero que venha todos os gastos da assistência social, desde a cesta básica, todos os recursos que foi usado, especificado, com cópia de tudo para essa casa. Não só da lona, eu quero de tudo agora. Porque se a lona foi desse jeito, eu tenho até medo de ver outras coisas. Eu gostaria que passasse por votação, senhor presidente. Está em discussão o pedido do vereador Humberto. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. É da gestão inteira, tá, senhor? Dessa gestão. Tá bom, secretário? Eu gostaria também, gente, pelo menos, não sei se vai dar para sanar a dignidade daquelas pessoas. Não é fazer política porque na festa passada a gente ajuda, estive na festa, não prometi nada, eu participo dessas coisas. Tem várias festas que vocês ajudam, me ajudam bastante também, na função, na frente onde que eu estou. Vocês são uma família mesmo, junto com o trabalho nosso, nós conseguimos fazer a diferença. Eu gostaria que caminhasse, senhor presidente. Nós fizemos aquela negociação com aquela empresa lá do Joel, tal, não sei quantos 1000 tijolos. Lá tem mais de 50 famílias. Eu gostaria que fizesse um pedido, colocasse em votação, senhor presidente, para nós, para o município doar pelo menos 20.000 tijolos para eles fazer o barracão, que eles tanto sonham, lá para fazer e ajudar na escola lá. Está em discussão o pedido do vereador Humberto? Está em votação? Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Lá no assentamento. Aprovado. Deixa eu fazer um comentário também que eles passaram para mim. Não dá para ficar uma política dessa. Foi o digníssimo senhor prefeito com a sua esposa, por sinal minha prima. Foi até o assentamento, falou que ia fazer um campo, falou que ia fazer O campo já foi aprovado aqui por essa casa. Deus me livre, se tivesse com enxadão, estava pronto. Nós fizemos a nossa parte. Falou que ia fazer o campo, falou que ia fazer um poço artesiano, falou que ia ajudar no barracão, que dá os blocos, tal, e falou que colocaria um transformador. Prometeu em reunião, fez lá, chamou o pessoal, tudo bonito. Coisa mais linda do mundo. Agora, tornou a fazer outra reunião, falou que não faz porque nós não deixamos. Falou lá.
Eu não consigo visualizar uma política desse jeito. Até quando vai a mentira? Até quando vai essa política de mentira, mentira, mentira? Falou que a conta dele não está rejeitada, está lá no Tribunal de Contas já protocolado para esse presidente, a decisão nossa. Tem que parar com essa política, porque o nosso povo é um povo que precisa. Agora, por sinal, cortou todas as gratificações da educação, mandou o estagiário embora, falou que foi por causa de nós. Eu não consegui, não veio o documento aonde que foi essa casa que pediu para mandar o estagiário embora, e não vai vir nunca, que não tem um documento nosso pedindo para mandar o estagiário embora. Eu quero só ver com essa escola que está lá, que ali em frente à congregação cristã. Ali tem aluno já que não está conseguindo pagar a sua mensalidade. Enquanto a gente está vendo ônibus e ônibus nossos deslocando para fora, ali montou-se uma escola credenciada no MEC, uma escola séria. E os alunos, os estagiários nossos não estão conseguindo continuar no curso superior por causa do estágio. Aonde que estagiário volta a falar, entra no índice. Não fala que é nosso, o documento não veio. Ele vai ter que provar no Ministério Público que foi mandado por causa de nós. Agora cortou todas as gratificações da educação. Está conseguindo fazer coisas que nem os outros prefeitos de 50 anos para trás estão fazendo. A prefeitura nossa fechada. A prefeitura nossa está fechada porque não tem como funcionar. Você vai ali em Itaquarituba, está um vídeo fantástico da Facita, os melhores cantores. Você vai em Joaquim Távora, Ribeirão, perguntar para os estudantes quantos que eles precisam. É o mesmo recurso. Será que o dinheiro nosso aqui está desvalorizado? Eu não consigo entender como que pode ser uma administração. E fala que é nós, pare com isso. Se ele tivesse abraçado nós o dia que a Dona Ivete fez na casa dela, lá todos nós estávamos presentes, vamos trabalhar para Carlópolis, não era assim hoje Carlópolis. Se ele tivesse aquele dia que nós fizemos, aquele dia fui eu que fiz o café, a Rafaela quase morreu de correr, o assessor quase morreu de correr, buscar isso, aquilo, não foi dinheiro de Câmara, nós deixamos essa casa livre para ajudar a administração. Mas ele bateu no peito inúmeras vezes que não precisa de vereador. Aonde que o vereador não consegue entrar numa prefeitura, gente? Nós não conseguimos entrar na prefeitura, fazer a função nossa. Estou sabendo, não sei se é verdade, falaram para mim que não pagou os calçamentos. Não pagou os calçamentos que foi feito, pagou só uma parte. Eu gostaria também, senhor presidente, que caminhasse um ofício para o chefe executivo, que mandasse para nós a quitação dos calçamentos de atrás do campo lá. Desculpe, até o nome me faltou, o nome da praça da vila lá. Santa Clara, do bairro Santa Clara, lá embaixo da prainha, lá embaixo lá da Praça da Amizade, aquela rua Marcos Rodrigues do Amaral, o final da Jorge Barros. Eu gostaria que caminhasse o ofício e ele mandasse para nós, que já foi pago, ou mandasse a documentação completa desses projetos. Caminha ofício ao prefeito, pedido de quitação. Da cópia dos projetos com empenho, tudo que foi pago. Você quer que coloque em votação? Claro, quero. Está em discussão? Está em votação? Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. A menina da assistência social, por muito educada, mandou para mim. Vocês viram que esses dias eu vim nessa tribuna falar da merenda das escolas municipais, da compra direta que não estava acontecendo. Daí mandamos um ofício para a secretária e para a assistência social. Daí eles pediram para mandar um ofício de novo, senhor presidente, para a assistência social, que ela vai explicar o porquê que não tem compra direta mais em Carlópolis. Gostaria que caminhasse de novo o ofício para a assistência social. Precisa pôr em votação? É bom, senhor presidente. Está em discussão? Está em votação? Pedido do vereador Humberto. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. E que viesse para nós, eu acho que seria interessante, porque nós vamos ter que ir lá. Se não vir para nós, o responsável da prefeitura, o contador, o tesoureiro, o pessoal que está na parte de finanças, que viesse aqui nessa casa e explicasse para nós a realidade do município. Que está falando que não tem dinheiro, isso, aquilo, mas está difícil. Não dá para ficar... O povo não é tonto.
O povo não é bobo, o povo está vendo Joaquim Távora explodir, Ribeirão explodir, Guapirama, toda a cidade está bombando, que nem a molecada fala, e nós aqui estamos parados. Eu gostaria, senhor presidente, que encaminhasse um ofício pedindo desde o início da gestão, mês a mês, toda a arrecadação no município, discriminar todos os recursos que vêm, fundo de participação, Detran, tudo, mas desde o início da gestão, mês a mês. Mas não é para mandar aqui, não mandar, não, é para mandar. Está em discussão o pedido do vereador Humberto? Está em votação? Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Só isso, senhor presidente. Me desculpe aqui, mas é de magoar a gente, porque isso aqui, Deus me livre, isso aqui para mim é saco de lixo. Devolvo a palavra ao presidente Humberto. Senhor presidente, o senhor autoriza só um pedido que eu esqueci aqui? Senhor presidente, fazer um requerimento para passar a máquina na Estrada Brasília de novo. Reclamaram para mim esse dia que está terrível de novo. Diz que a água está correndo no meio da estrada. E então eles pediram para passar, pedir para o DR, mandar um requerimento para o DR, se ele pode, pelo menos, passar a máquina de novo para... Se cada vez que eles passarem for bolhando um pouco, daqui a pouco a água não corre mais na estrada. Você podia pôr em... Está em discussão o pedido do vereador Jorge Luiz Amin de ADR tomar providência a respeito da estrada Nova Brasília. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Só isso, presidente. Obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.